Aliás, Flávio Bolsonaro, que certamente vai ser o adversário de Lula nas urnas, foi às redes sociais para defender o Alexandre Ramagem, preso lá nos Estados Unidos. Ele publicou lá nas redes sociais: o ex-deputado e policial federal Alexandre Ramagem foi detido pelo ICE por uma questão de natureza meramente migratória. Ele possui um pedido de asilo em curso, está bem amparado juridicamente e há expectativa de que ele seja liberado em breve. Tenho a convicção de que as autoridades americanas vão reconhecer a validade desse pedido e entenderão que Ramagem é mais um dos perseguidos políticos vítimas da mesma narrativa que levou à prisão do meu pai. Isso vai acabar, e aí ele vem falando sobre a sua política e o objetivo dele político neste ano. Trump vai salvar Ramagem, ou Sakamoto? Olha, se ainda fosse um Eduardo, um Flávio, um Carlos, né, um Jair, né, isso eu não teria dúvida nenhuma. É a mesma coisa que pergunta que deve ser feita sobre o governo Giorgia Meloni, mesmo com Matteo Salvini, né, vai salvar Carla Zambelli quando chegar a hora? Então, é aquela coisa, poder salvar sempre pode. Né, há lobby forte na Itália e um lobby mais forte ainda nos Estados Unidos, com o Eduardo Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, com vários nomes fortes do bolsonarismo que estão por lá. A questão é, vale a pena? No caso de Zambelli, eu duvido muito que vale a pena um estremecimento das relações bilaterais Brasil-Itália, salvar alguém que nem o Bolsonaro, nem o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro já botou, inclusive, culpa na Zambelli, falando que ela ajudou na derrota por perseguir armada pelas ruas dos Jardins uma pessoa na véspera da eleição. No caso do Ramagem, é um grau diferente, né? Ele foi condenado, inclusive, no mesmo núcleo da trama golpista que foi condenado o Jair e os generais. Parece até banda, né? Jair e os generais. Então, esta banda, né, que tocou uma música que era bastante estridente aos ouvidos da democracia, foi condenado no mesmo pacote. O Flávio vem a público porque não defender o Ramagem é não defender o pai dele, porque era o mesmo pacote, é o mesmo pacotão. Né? Além disso, e eu acho que ainda, o Ramagem é um personagem interessante, porque o Ramagem, ele chefiou, foi deputado federal, tudo, mas ele chefiou a arapongagem brasileira, ele chefiou a ABIN. Né? Então, quais informações ele tem à disposição? Que informações ele tem à disposição a respeito do governo atual? Quais informações ele tem a respeito do ex-presidente, de atores passados? Né? O Ramagem não é uma figura, ele detém muita informação, detém muita coisa, exatamente porque ele estava sentado nisso, sentado na ABIN paralela, sentado em tudo isso. Então, é uma figura que faz bem os próprios campos não jogar o mar que nem jogou Carla Zambelli. Agora, um ponto, Fabiola, eu acho que tudo é imprevisível. É claro que o Trump atua em várias frentes ao mesmo tempo. É claro que Marco Rubio tem uma relação boa com a família Bolsonaro nesse sentido, né? E aí tudo pode acontecer. Ele pode ficar preso um bom tempo e depois ser liberado também por pagamento de fiança? Pode. Mas quando o senador Flávio Bolsonaro e uma parte do bolsonarismo corre à rua para dizer, olha, não é a extradição, não é que o governo americano ele parou o Ramagem por conta do pedido de extradição por fato dele ser fugitivo, dele ser fujão. Não é isso. É uma questão migratória. Mas a questão migratória não vem do nada. Não é que o Ramagem foi para a Disney, se apaixonou pela Minnie, pelo Pateta e pelo Pato Donald e resolveu permanecer morando no castelo lá na Flórida para sempre. Não. Ele foi para lá fugindo pela Guiana, Roraima, Guiana, Estados Unidos. Né, utilizou documentação irregular e tudo isso mais. Né? Ele está lá por conta da fuga. Ele não foi preso por conta da fuga, mas ele está lá por conta da fuga e isso não pode ser ignorado. Ele tem o risco de deportação porque ele fugiu para lá para fugir do Brasil da condenação dele. Então, isso não pode ser ignorado. Né? Agora, é claro que a narrativa do bolsonarismo é tentar mostrar que, olha, o governo americano não nos deu as costas. E é verdade, nesse caso não deu. Está cumprindo a lei, mas também não ajudou. E aí, meu comentário final, Fabiola, que isso é interessante. Quando um regime autoritário chega ao poder, né, ou tenta permanecer no poder, ele, na verdade, ele implementa estruturas que muitas vezes as pessoas que são aliadas dessas estruturas acham que estão protegidas para sempre com isso, até que é com elas, até que as atinge em cheio. O ICE é uma das agências mais lamentáveis, mais indignas, violenta, assassina.
Então, inclusive, quem está celebrando o ICE por conta da prisão do Ramagem, reveja suas posições. Você tinha milhares, dezenas de milhares de pessoas que foram às ruas nos Estados Unidos contra o ICE depois daquelas 2 mortes em Minneapolis, né? Então, o ICE precisa, esse mandato do ICE precisa acabar. Né? Dito isso, olha que interessante, essa agência que serve como guarda pretoriana, como milícia privada, milícia pública do presidente Donald Trump, acabou pegando uma pessoa importante de um grupo político aliado ao Trump. O que lembra o seguinte, quando você tem um regime autoritário sendo implementado aqui ou lá, né, não importa aliados, importa a vontade do chefe de plantão. E a vontade do Trump é a questão migratória. A questão migratória é fundamental no argumento do Trump. Ele foi eleito com isso, né? De pegar toda pessoa que está indocumentada e prender e mandar embora, né? Então, no final das contas, o Ramagem tropeçou. Olha só, ele tropeçou num regime autoritário. Ele tropeçou naquilo que ele queria para o Brasil. Olha como o mundo não gira, mas capota, né? Esse ponto é importante até para a gente jogar aqui para a análise da Thaís e do Josias, porque há 5 meses o próprio Ramagem, ele dizia que estava muito seguro nos Estados Unidos. Isso chama atenção. Até ontem essa matéria estava na nossa página aí, acho que está ainda hoje, dizendo que Ramagem estava se sentindo muito seguro e ele falava sobre isso. Ele deu uma declaração em novembro, dizendo o seguinte, abre aspas, hoje eu estou seguro aqui com a anuência e o conhecimento do governo americano. Ele disse isso numa entrevista ao blogueiro Alan dos Santos, né, que também é um outro foragido da justiça brasileira. E ele disse, é lógico que eu gostaria de ficar no Brasil, de estar com as minhas filhas, mas, no entanto, eu não ia ficar no Brasil com as minhas filhas me vendo, sendo preso, sem ter cometido crime algum e sofrendo diante de uma ditadura. Então, ele se dizia protegido pelo governo dos Estados Unidos. No entanto, a prisão dele aconteceu com apoio entre Brasil e Estados Unidos, Thaís. É uma senhora reviravolta, Fabíola, nesse roteiro que o Alexandre Ramagem vinha escrevendo. Quando ele foge, escapando do radar absolutamente da Polícia Federal, da qual ele é membro, né, delegado da Polícia Federal, ele escapa durante o julgamento que vai condená-lo pela trama golpista, pela fronteira em Roraima com a Guiana, chega nos Estados Unidos com a ajuda de um grileiro de Roraima que tem posses e bens nos Estados Unidos e, de repente, é flagrado lá andando calmamente pelas ruas e quase que manda um beijo no ombro para o Brasil, dizendo, sim, estou aqui, estou muito seguro e com toda a proteção necessária do governo americano. E agora, com essa reviravolta, o que a Polícia Federal faz questão de sublinhar é que essa ação do ICE teve a cooperação fundamental da Polícia Federal, do adido da polícia na Flórida, para localizar Ramagem a partir da compra de carro, enfim, usando um passaporte que já estava cancelado, com um visto de turista expirado, ou seja, a proteção que ele alegou ter se mostrou só um recurso retórico dele para dizer que as instituições brasileiras estavam perseguindo ele, que os Estados Unidos estava protegendo. Bom, esse pedido é o que ele espera, que é o pedido de asilo, que o governo americano ainda não declarou nem que sim, nem que não. Então, aquela fala lá atrás já se provou infundada. O que me traz assim uma nota importante dessa história toda é que o ICE, como o Sakamoto já falou aqui, é a marca, é a cara do segundo mandato do Trump, que é um mandato mais virulento e mais eficiente na sua repressão autoritária. O ICE é uma força paraestatal, porque muitas vezes usando cidadãos sem mandato para isso, para prender gente com um viés racista inegável, porque quando matou pessoas negras que eram absolutamente inocentes naquelas situações, pelo menos nas de Minneapolis. Então, o fato de o ICE estar em cooperação com a Polícia Federal e pegar um dos símbolos bolsonaristas da trama golpista não é qualquer coisa. Então, agora, essa declaração do Lula, de alguma forma, tenta arrematar, embalar, né, essa reviravolta nesse roteiro para dizer, olha, quem manda aqui
né? Quem ainda domina aqui é o império das leis, aqui ainda tem instituições que funcionam. Você não vai mandar beijinho no ombro para a Polícia Federal. É curiosa, né, essa declaração do Lula e o uso político. Agora, será que vai ter algum impacto, né? Essa questão do Ramagem, como é que isso vai ser usado politicamente nessa campanha eleitoral? O Josias escreveu a respeito do Ramagem e eu achei curioso o texto dele. A coluna dele está até entre as mais lidas neste momento na nossa página do UOL. Ele falando que, na verdade, Ramagem que caiu no golpe. Foi no conto do vigário, foi isso, Josias? O golpe deu certo, né? Só não foi o golpe que o Bolsonaro idealizou. Mas aqueles que o acompanharam de maneira cega e inadvertida caíram no golpe, porque o golpe que deu certo foi o conto do vigário, no qual pessoas como o Alexandre Ramagem caíram. Ele estava lá, realmente era um escárnio a permanência do Ramagem na Flórida, vivendo lá num condomínio de luxo, muito bem, levou a família, levou a mulher, levou as filhas, né? E aí ele se imaginava totalmente livre e os agentes do Serviço de Imigração o convenceram do contrário. Grampearam como um cucaracho qualquer, pela aparência, estava ali transitando num automóvel. A Polícia Federal atribui essa prisão à colaboração institucional entre o Brasil e os Estados Unidos e, de fato, há lá um adido que mantinha contato com os agentes do ICE, até porque semanalmente o Brasil recebe deportados vindos dos Estados Unidos. O Ramagem seria mais um. Até acho que a deportação seria mais útil para o Brasil do que a extradição, porque é um procedimento até mais rápido, duraria meses. A extradição depende de uma tramitação muito mais lenta. E, objetivamente, foi pedida a extradição do Ramagem em janeiro. O governo brasileiro formalizou o pedido. E o Ramagem também lá, por sua vez, nos Estados Unidos, pediu o asilo político. Né? Agora, não importa se foi com colaboração da Polícia Federal, se foi, como alegam os aliados do Ramagem, uma blitz de trânsito que não tem nada a ver com a condenação do Supremo. Objetivamente, o que se verifica é que ele estava lá com o prazo de permanência já expirado, com documentos vencidos, tentou alugar um automóvel com um passaporte que não valia mais nada e foi grampeado, né? E o todo-poderoso ex-chefe da ABIN, ex-deputado federal, foi grampeado, como disse, como um cucaracho qualquer. Então, a blindagem que ele imaginou que obteria fora do Brasil se revelou frágil. E agora o bolsonarismo está preocupado porque o Trump está noutra, né? Está preocupado lá com a guerra no Irã, uma encrenca em que ele se meteu e não consegue encontrar uma porta de saída. Então, hoje, nesse momento, o Trump está acorrentado aos interesses do bolsonarismo por grilhões de barbante, tá? Com outras preocupações, né? E o Alexandre Ramagem, Fabíola, ele adotou o mesmo discurso do Bolsonaro. Eles não são responsáveis por nada, não têm culpa de nada, eles são perseguidos políticos. Isso pode servir para o Bolsonaro, pode servir para o Flávio Bolsonaro, para o clã Bolsonaro, essa tese da vitimização, pode ter alguma serventia. Para pessoas como o Ramagem não tem nenhuma serventia. Por isso é que eu digo que ele agora está se dando conta, e as filhas estão lá. Ele disse que foi para lá porque não queria que as filhas o vissem preso. Agora as filhas estão lá e ele está preso nos Estados Unidos. Aí diz, não, está detido, não está preso. Está em cana, não pode se movimentar, está com o direito de ir e vir cerceado, está preso, né? E as filhas estão lá observando o drama, a mulher dele também. E por isso é que eu digo que, de fato, o golpe que deu certo foi o conto do vigário, no qual pessoas como o Ramagem caíram. E agora ele está se dando conta de que fez bobagem, e a bobagem é um crime muito grave. Então, é isso que o Lula está dizendo, é a tentativa de faturar politicamente com algo que o governo pode ter participação efetiva até, mas não é o mais importante. O mais importante é que o Ramagem venha, se vier até daquela forma como costumam deportar os brasileiros apreendidos lá pelo ICE, tanto melhor, bota lá algema nos pés, na cintura, nas duas mãos e manda o Ramagem de volta. E aqui, como tem feito a Polícia Federal em relação a outros casos, quando há criminosos deportados dos Estados Unidos, quando chegam aqui, daí a importância do adido da Polícia Federal lá na Flórida,
Porque eles se informam e veem a lista dos deportados, quem é que tem condenação criminal. Quando chega aqui, já é capturado pela Polícia Federal imediatamente, Fabíola. É o que deve acontecer, ou o que deveria acontecer com Alexandre Ramagem.